Tá? Bom, pessoal, boa noite a todos. A gente está chegando aí no final do treinamento, né? E eu fiz um exercício aqui para a gente pegar um apanhado geral de todo o conteúdo ali, não todo, né? Porque não dá tempo de fazer tudo numa aula só, mas os principais, algumas das principais fórmulas, funcionalidades ali no Excel, para a gente praticar essa aula aí de despedida da turma, né? Fechamento do curso. Então, o que que a gente vai fazer? Essa aqui é a tabela que ela está a fazer, né? E aqui é a tabela pronta. Então, o que a gente tem aqui na tabela pronta? Deixa eu compartilhar aqui. É a mesma base de dados. O que a gente fez aqui? A gente travou aqui, né? Fez a gente congelou os painéis, né? Então, a gente congelou aqui, você pode fazer movimentar e os títulos ficam travados. A gente inseriu aqui também uma fórmula de subtotal. Então, você pode filtrar aqui, eu quero. A gente deixou aqui também o mês e o ano, que a gente vai usar na próxima parte do exercício. Então, eu vou filtrar aqui somente o mês de janeiro. Então, o subtotal vai trazer ali só o total de janeiro. Se a gente tivesse usado a fórmula soma, aquilo que está oculto, ele ia somar também, né? Então, essa é a primeira parte aí que a gente vai fazer. Aqui, então, é bem simples, a gente vai fazer um subtotal, congelar painéis. Aí a gente vai para a segunda parte aqui. Aqui a planilha está protegida, né, que é uma parte do exercício. Então vamos ver aqui. Boa noite. Bom, então essa primeira parte do exercício, a gente vai pegar uma planilha e criar aqui os subtotais e congelar painéis. Na segunda parte do exercício, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer validação de dados, né? Então aqui a gente vai inserir essa validação de dados para filtrar por mês. A gente vai fazer um PROC-V para trazer a meta aqui da validação, que tem as metas por vendedor. Aí a gente vai fazer as fórmulas aqui, né? Vai calcular aqui o percentual. Aí a gente vai fazer aqui uma fórmula de C, combinada com uma fórmula de E, para... Deixa eu desproteger aqui. Então, uma fórmula de C com E, que vai dizer o seguinte: se atingir até 90% da meta e atingir a meta de venda, ele tem direito a R$ 1.000 de bonificação. Se não, ele não tem direito a nada. Então, aqui nessa planilha, a gente vai trabalhar também com a fórmula de CE, e aí aqui a gente pode filtrar, né, o ano. 2025 não tem nada, né, 2024, mês de maio. Aí as informações vão mudar tudo automaticamente com as funções que a gente colocou. Então, aqui, a gente vai trabalhar com validação de dados, função PROC-V, função soma-Cs, né, que é o soma-C mais avançado. A função aqui de dividir, normal, né, para a gente calcular a meta, o atingimento da meta, né, percentual de atingimento da meta. Um C e a função E. E aqui é só, a gente só está somando. Aí depois a gente vai fazer no final a proteção dessa planilha. Vamos dizer que você vai enviar essa planilha para alguém e aí você não quer que a pessoa mexa nas fórmulas aqui. Beleza? E aí, por último, a gente vai fazer uma tabela dinâmica aqui, onde a gente vai identificar aqui a linha de produtos, né, mais vendida, o produto mais vendido, percentual aqui, e aqui a melhor margem por linha de produto, e depois abrindo aqui, dentro da linha, a gente tem os produtos que têm a maior margem dentro da linha, né? Então, a gente vai criar as três tabelas,
criar filtros aqui para fazer a conexão. Então, você pode ter essa informação por filial, eu posso ter essa informação por vendedor, eu posso ter essa informação por período. Então, eu posso pegar aqui por mês, posso pegar por trimestre ou por ano. Então, quem ainda não baixou o exercício, vamos baixar aí ele e vamos começar a fazer o exercício a fazer para ele ficar igual o que está pronto lá, né? O feito. Todo mundo já baixou o exercício aí, pessoal? Eu mandei nos grupos lá. Dá um joinha aí para eu saber que vocês já baixaram. Bom, primeira coisa, se você olhar aqui no exercício que ele já está feito, aqui na base de dados, a gente pode movimentar aqui, ó, e o rótulo permanece estático. E se eu mexer para o lado aqui, ó, até o nome do vendedor também fica estático. Como a gente fez isso? Através de congelar painéis. Então, como que eu faço para congelar painéis? Eu vou vir aqui na minha planilha. Se eu quiser congelar somente aqui a linha, eu venho uma linha abaixo da linha que eu quero congelar, vou lá em dados, e aí, dados não, exibir, né? E aí eu vou lá em congelar painéis. Congelar painéis, beleza. Então agora eu congelei a linha. Mas quando eu arrasto aqui para o lado, ó, aí ele some as informações que eu queria deixar congelado aqui. Então, vamos lá. Para descongelar o painel, como que eu faço? Só vim aqui descongelar. Ah, então se eu quiser congelar a coluna, eu venho aqui uma coluna à frente, vou congelar aqui do vendedor para trás. Congelar painéis. Beleza. Mas aí quando eu arrasto para o lado, ó, ele está congelado, mas quando eu arrasto para cima o título some, certo? Então vamos descongelar de novo. Eu quero que esteja congelado ambos, tanto a linha quanto a coluna. Se eu sei que coluna é letra, né? E a minha linha é número, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, uma coluna após a coluna que eu quero deixar fixa, e uma linha após a linha que eu quero deixar fixa. Então, eu vou clicar aqui na célula C3 e vou lá em dados, exibir, na verdade, né? Vou lá em exibir e congelar painéis. Agora está congelado. Só liberar aqui para o pessoal. Então, agora está congelado aqui, ó, tanto a coluna quanto a linha. Beleza? Então, vamos fazer essa primeira parte do exercício. Vamos lá. Vocês vão entrar lá, clicar na célula C3, aí vão vir em exibir, eu vou descongelar aqui, né, e congelar de novo. Congelar painéis. Então, você clica na F3, que é uma coluna à frente da coluna que eu quero deixar congelada e uma linha abaixo da linha que eu quero deixar congelada. E aí, simplesmente, eu venho aqui, congelar painéis, e vai estar congelado tanto a linha quanto a coluna. Vamos fazer essa parte do exercício aqui, e aí depois a gente dá sequência. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, tá, pessoal? Quem terminar aí, dá um joinha para eu saber que terminou e a gente continua. É só ir na guia exibir,
e congelar painéis e clicar na primeira opção que é congelar painéis, tá, pessoal? Selecionado a célula F3. Posso dar sequência aqui, pessoal? Conseguiram fazer aí? Bom, agora a próxima etapa, a gente vai fazer um subtotal aqui, né? Por que que eu quero fazer esse subtotal? Porque quando eu filtrar aqui o período, filtrar o vendedor, eu quero que apareça os valores somente daquilo que está daquilo que está sendo exibido. Aquilo que está oculto, eu não quero que some. Então, se você utiliza uma função soma, ele vai somar tudo, independente se tiver oculto ou não. Quando você usa a função subtotal, ele vai somar somente aquilo que está aparente ali, né? Então vamos lá, a gente vai colocar igual subtotal. No subtotal, a gente tem várias opções ali dentro, ó. Eu posso fazer a média, a variação, mínimo, máximo. Eu vou querer aqui a soma, é o 9, beleza? Qual que é a diferença do 9 e do 109? Se vocês olharem mais para baixo lá, ó, tem o 109 aqui também. No 9, quando a gente usa o 9, ele vai fazer o subtotal desconsiderando aquilo que está no filtro. Mas, quer dizer, considerando apenas aquilo que está no filtro. Mas se você tiver células ocultas, quer dizer, não é proveniente do filtro. Você foi lá, selecionou a linha aqui, você selecionou a linha aqui, né? E aí foi lá e ocultou ela, ocultar. Isso aqui ela continua somando se for no 9. Se for no 109, não, é só aquilo que aparece. Então essa é a diferença dos dois. Então vamos colocar lá igual subtotal, 9, né, que é de soma, ponto e vírgula, e agora eu vou pegar o intervalo aqui, né? Vou pegar aqui todo o intervalo, que vai ser do N3 até o N350, e fechar parênteses. Então, ó, aqui é o subtotal geral de vendas. Vou pegar também para o custo, né? Tem o custo e tem a venda. Então, agora, se eu vier aqui pegar só a filial do Rio de Janeiro, ó, vai trazer somente o subtotal do Rio de Janeiro. Eu quero só do Rio de Janeiro e eu quero só o mês de abril. Olha lá. Só do Rio de Janeiro, só do mês de abril. Então, dessa forma, você tem uma facilidade que você pode fazer os filtros e conseguir ter as informações ali de bate-pronto, né? Você não precisa criar várias tabelas para a mesma informação. Você pode usar a mesma tabela que já está ali. Então, vamos fazer essa parte aqui do exercício. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês fazerem e a gente vai para o próximo passo. Como eu sempre faço, eu vou colocar a função aqui, tá? Subtotal 9, M3 até a M350. Então, quem terminar aí, dá um joinha para eu saber que terminou.
Estão conseguindo fazer aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí, tá? Lembrando, é só vir aqui e colocar subtotal, 9, seleciona o intervalo, e aqui é a mesma coisa, você pode arrastar aqui para o lado, né? Vem no maisinho aqui e arrasta para o lado. Posso dar sequência aqui, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Ok. Então agora a gente vai para o mês e para o ano, né? Aqui no mês, eu poderia usar aqui a função igual mês, beleza? E vir aqui no mês, e ele ia trazer um. Só que eu não quero em número, eu quero que apareça escrito aqui janeiro, fevereiro, março. Eu poderia deixar um e fazer um PROC V para trazer, fazer uma outra tabela, mas vai dar mais trabalho. É mais prático eu vir aqui, ó, igual texto. E aí lá no texto, ó, aonde que está o valor que eu quero pegar? Primeira parte da síntese da função é valor. Então eu vou pegar aqui onde está o valor, onde está a data, certo? Ponto e vírgula. E qual que é o formato que eu quero do texto? Agora eu abro aspas e vou colocar M de mês. 1, 2, 3, 4. Aí vai vir por extenso. E aí eu fecho aspas. E fecho parênteses. Então ele vai vir escrito janeiro. Se eu colocasse dois M's, ele ia vir um mês abreviado. Se eu colocasse dois M só, aí ele vai vir 01. E se eu colocar um M só, ele vem 1. Beleza? Só que isso aqui está em formato de texto, tá? Ele não está em formato numérico. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 4 M's para vir o mês completo, né? Beleza. Agora é só arrastar a função até embaixo. E para o ano? Aí para o ano eu vou fazer assim, eu não preciso fazer, eu poderia fazer essa mesma função e colocar A, né? 4A. Ele traria do mesmo jeito. Mas eu vou usar a função ano. Ano. E aí eu clico aqui na célula onde tem a data, fecho parênteses. E ele traz o ano aqui de 2024. Beleza? Então usei aqui duas funções. Usei aqui a função texto e aqui a função ano. Beleza? Então vamos fazer essa parte aqui e a gente continua. Dá alguns minutinhos aí para vocês fazerem e aí a gente continua. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, pode perguntar. A gente está colocando essas funções aqui porque a gente vai usar na hora de cruzar as informações daqui.
beleza? Na hora de cruzar as informações, a gente vai fazer um filtro aqui para trazer o mês e o ano. Por isso a gente está criando a fórmula aqui. Deu certo aí? Alguém está com alguma dúvida? Bom, vou seguindo aqui. Então, agora aqui a gente vai fazer a primeira coisa, validação de dados. Vou trazer aqui o mês e o ano. Da onde que eu vou pegar? Aqui nessa coluna validação. Então, aqui estão os meses e aqui estão os anos. Então, como que eu faço? Eu vou vir aqui, vou clicar aqui onde está mês, certo? Vou lá em dados. Bem aqui, ó, eu tenho validação de dados. Vou escolher a opção lista, né, para listar as informações. E aqui é a fonte de dados da onde eu vou tirar. Então, eu clico aqui, venho aqui na validação e seleciono todos os meses aqui, certo? Dou um Enter. E OK. Então, agora, quando eu vier aqui, ó, estão todos os meses aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou colocar aqui já março, fazer a mesma coisa para o ano. Vem validação de... Vou lá em dados, validação de dados. Validação de dados está bem aqui, ó, ferramentas de dados. Beleza? Vou colocar aqui como lista. Na fonte de dados, eu seleciono a fonte que eu quero. E vão ser os anos que estão aqui. E aí eu dou um Enter. E aqui eu confirmo de novo. Então agora eu posso colocar o ano aqui. Certo? Então agora eu já tenho o mês e o ano. Então vamos fazer essa parte do exercício. Que aí a gente vai partir agora para o PROC-V e para o Soma-CES. Né? Com o Soma-CES a gente vai trazer a venda a partir dessa base. Com o PROC-V a gente vai trazer a meta a partir dessa base. Aqui está as filiais, os vendedores e a meta de venda. Repetindo o processo aqui, você clica na validação de dados, dados, validação de dados, coloca em lista, vai selecionar lá o intervalo que você quer, clica em OK, tem que clicar nessa abinha aqui, né, ou clica lá dentro para você pegar o intervalo. E depois você clica em OK. Bom, agora a gente tem aqui a validação de dados do ano e do mês, certo? Eu tenho aqui quais informações que vão ser minhas chaves. Vou tirar aqui. A gente já fez essa parte. Então, quais vão ser as chaves que a gente vai usar? A data a gente vai usar? Não, porque a gente já trouxe aqui o mês, né? Então, vai ser essa coluna. Vou marcar ela aqui. O mês, o ano e o nome do vendedor. Ah, eu tenho que tirar o filtro que eu fiz aqui, ó. Como que eu faço para tirar? Ter certeza que todos os filtros foram desfeitos. Eu clico aqui, venho aqui em dados, onde tem filtro aqui, ó, limpar. Aí eu tiro todos os filtros de uma vez só. Então, vou usar essas duas colunas e essa coluna onde tem o nome do vendedor. Ah, Vanderlei, mas e a filial? Nesse caso, como eu montei o exercício,
Ó, aqui a fórmula deu errado, ó, tá vendo? Porque estava filtrado. Arrastar. Então, eu não repeti o mesmo vendedor para filiais diferentes. Então, não tem problema, pode trazer só pelo vendedor. Então, nós vamos ter três intervalos de critério, mais o intervalo da soma, que é o valor total de venda, né? Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 intervalos, sendo um intervalo da soma e 3 intervalos de critério. Então, não dá para usar o soma C normal, porque o soma C ele vai falar, some se atender esse critério. Então, eu não vou usar um critério só. Então, eu tenho que usar o soma C, que é um soma C com opção de mais critérios. Então, vamos lá. Igual soma C. E aí ele me pergunta, qual que é o intervalo de soma? Vamos lá. Base de dados. Intervalo de soma é o total de venda aqui, né? Ah, Vanderlei, mas aqui em cima você botou um total, não vai atrapalhar? Não, porque ele vai estar atrelado com esses outros critérios. E esse aqui não vai ter nenhum desses critérios, então não tem problema nenhum. Pode pegar a coluna N toda. Só que eu tenho que travar ela, né? Por quê? Eu vou querer copiar essa fórmula e colocar nas outras tabelas. São 3 tabelas, uma para cada filial. Então, eu já deixo o travamento da célula pronto. Lembrando, se você travar a letra, ela vai travar a coluna. Se aqui eu não tivesse pego a coluna toda, ela ia ter um intervalo com números e letras. Então, se você travar um número, é a linha. Letra é a coluna. Então, eu estou travando aqui a coluna N. Aí ele pergunta, qual que é o seu primeiro intervalo de critério? Bom, vamos usar aqui o primeiro intervalo de critério, ou o vendedor. Então, eu venho aqui e seleciono a coluna N como um todo. F4, travo também a coluna do vendedor. Beleza? Aí eu dou um ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele serve para separar cada sentença, cada etapa da sua função. Então, eu separei ali, e ele está me dizendo assim, tá, esse é seu intervalo onde você vai buscar o critério. Mas qual critério? É o critério 1. Então, cada intervalo, na sequência, vem com o critério correspondente àquele intervalo. Eu tenho três intervalos de critério. Eu não posso pegar esse intervalo de critério e usar um critério que não é o dele. Ah, aqui é vendedor, eu vou lá e pego o mês. Não, eu tenho que pegar, se aqui eu estou buscando onde está o nome dos vendedores, eu tenho que trazer como critério o nome do vendedor. Então, beleza. Onde que está o nome do vendedor aqui? Nessa célula aqui, né? Ah, eu preciso travar essa célula? Não, porque depois eu vou colar ela aqui e colar ela aqui. Eu quero arrastar para baixo, quero que muda. Quero colar aqui do lado, eu quero que muda. Então, eu vou deixar ela destravada. Beleza. Agora, está me perguntando, qual que é o seu intervalo de critério 2? Aí eu volto de novo lá na base de dados. Vamos pegar agora, ó, o mês. O mês é a coluna O. Eu travo também. Vou dar um F4. Agora, qual que é meu critério 2? Vamos voltar lá. Aí, meu critério 2 agora é o mês. Clico aqui na célula onde está o mês. Mas agora sim eu vou travar. Por quê? Eu tenho que travar tanto a coluna quanto a linha. Porque eu vou colar aqui, e eu quero que continue pegando o mês daqui, certo? Beleza. Agora está me perguntando qual é o seu intervalo de critério 3. Agora eu vou para o terceiro intervalo, que é a coluna P. Vou dar um F4, travar a coluna P também. Ponto e vírgula. Aí ele fala, qual que é seu critério 3? Volto lá no controle. Meu critério 3 é o ano. Então, clico aqui. E vou travar também o ano, porque eu não quero que ele mude a hora que eu for mudando aqui de célula, certo? Agora, ó, ela começa com parêntese aqui, eu fecho o parêntese aqui no final.
beleza? Ela trouxe lá, ó. Agora eu vou pegar e arrastar aqui. Se eu arrastar até o final, na verdade aqui eu vou usar uma fórmula de soma, né? Para somar tudo isso aqui. Então eu vou clicar aqui e venho aqui em fórmula e vou clicar aqui em autossoma. Então agora eu estou somando. Então, se eu mudar aqui, ó, de março para abril, ó, os valores vão mudar. Se eu mudar de abril para junho, olha lá, os valores mudaram. Então vamos usar aqui março. Beleza. Então a gente tem essa função aqui. Como a gente fez já o travamento correto, eu posso copiar aqui, vir aqui, colar. Venho aqui e colo. Beleza. Então, se aqui é filial de Belo Horizonte, essa do Rio de Janeiro, essa é de São Paulo, eu posso vir aqui, ó, falar minha venda total de Belo Horizonte é essa. Minha venda total do Rio de Janeiro é essa daqui. E a minha venda total de São Paulo é essa daqui. E a venda total geral da empresa vai ser a soma de tudo. Beleza. Então agora eu tenho por filial, por vendedor, mês e ano. O ano lá na minha base eu só tenho 2024. Se eu filtrar aqui 2023, ele zera. Mas eu estou mostrando no exemplo porque geralmente você tem uma tabela lá que você pode usar por mais de um ano. Então a gente já deixou aqui o modelinho pronto. Aí eu posso ir mudando os meses aqui, ó. Ele vai mudar automaticamente as informações. Beleza? Então agora a gente vai fazer esse soma acesa aqui, ó. Parece que é um bicho de sete cabeças, mas se você seguir passo a passo devagarinho, você consegue. Então eu vou quebrá-la em pedaço aqui, ó. Minha base, primeiro aqui, ó, é meu intervalo de soma. Deixa eu dar um zoom aqui. Então primeiro é o intervalo de soma, que é a coluna N. Aí já em seguida, ele pede meu intervalo de critério 1 e meu critério 1. Aí na sequência, meu intervalo de critério 2 e o critério 2. E depois, o intervalo de critério 3 e o critério 3. Então vocês podem observar, ó, parece que é complexo, mas se você seguir com atenção, não é. Coluna E, minha base aqui é o nome do vendedor. Coluna O, minha base vai ser o mês. Coluna P, minha base é o ano. O ano e o mês, aqui, esse e esse, eu fui lá e travei dando um F4. Dependendo do seu teclado, você vai usar o FN F4, né? Por que que eu travei? Porque eu vim aqui, ó, e colei aqui. E se vocês olharem, ó, o nome aqui do vendedor saiu daqui e veio para cá, por isso eu não travei. Agora o mês permaneceu e o ano permaneceu. Por isso que é importante a gente travar corretamente a célula. Então vamos fazer isso aqui e aí a gente vai para a próxima etapa. Pessoal, eu vou mandar a aula para vocês depois, tá? Então, se alguém se perder aí, não se desespere. Vou dar aí uns minutinhos aí para vocês concluírem essa parte. E aí a gente vai fazer o PROC V para trazer a meta.
A gente sempre faz um intervalinho nas aulas, mas hoje vamos tocar direto e a gente termina mais cedo a aula, tá, pessoal? Como que tá aí? Conseguiram fazer? Agora aqui para trazer a meta, a gente vai usar o PROC-V. Ou a gente poderia usar o PROC-X. Depende da versão. Se você tiver uma versão do Excel, que seja o 365, você pode usar o PROC-X. Só que aí você tem que ter também a ideia que outras pessoas, se elas forem utilizar a planilha, elas também têm que ter a mesma versão que você. Então, senão a função não funciona. Então, vamos utilizar o PROC-V, que tem qualquer versão, né, do Excel. Igual, PROC-V, abre parênteses, e ele vai falar qual que é o valor procurado. É aqui a vendedora, Sofia. Vou travar aqui o nome da vendedora? Não. Igual a função anterior, a gente vai colar ela nas outras tabelas, então eu vou deixar essa parte sem travar. Beleza. Qual que é a minha matriz? Agora eu venho aqui, ó, na variação aqui, na validação, na verdade. E aí aqui tem minha matriz, ó, o nome do vendedor e a meta dele. Vou selecionar essas duas colunas aqui, ó. Do B2 até o C13. E eu venho aqui e travo. Por que que eu travo? Quando eu arrastar para baixo, se eu não travar, esse intervalo vai, quando eu vier uma linha para baixo, vai vir da 2 para 3 e vai aqui para baixo. Quando eu arrastar para o lado, ela vai vir para o lado. Então eu quero deixar travado aqui. Beleza? Aí ele pergunta, qual que é o número do índice da coluna? É a segunda coluna, então eu coloco 2. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro é a correspondência aproximada. Falso é a correspondência exata. Então eu vou querer a correspondência exata, né? Falso, que é o nome do vendedor. E aí eu fecho parênteses. Com isso eu concluo meu PROC-V. Então a meta dele é 800 mil. A venda dele foi 758. Então ele vendeu menos que a meta, né? Aí eu vou arrastar. Aqui eu vou usar a mesma soma aqui do lado, né? Beleza. Vou pegar essa função aqui, ó, agora, copio ela, colo aqui do lado. Copio ela e colo aqui do lado. Por isso que é importante a gente fazer o travamento correto da célula. Que se a gente não trava ela, a hora que a gente copiasse e colasse para cá, ela ia bagunçar toda a fórmula, porque o intervalo aqui, ó, lá da aba de validação, B2 até o C13, ele ia mexer lá e não ia colar no lugar certo, né? Então, eu vou colocar aqui a função do PROC-V para vocês fazerem. Então, ó, PROC-V, eu vou colocar o valor que eu estou procurando, a variação, o intervalo onde eu vou procurar, o número da coluna que eu vou procurar e falso. Falso é a correspondência exata. Pessoal, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar quando faz o PROC-V. O PROC-V ele vai procurar na primeira coluna do seu intervalo. Então, a gente selecionou aqui, certo? Se eu tivesse selecionado desde aqui, ó, ele ia procurar aqui nessa coluna. O nome do vendedor está aqui. Ele não ia achar. Então, tem que sempre selecionar o intervalo e ele vai procurar na primeira coluna. Se eu quisesse no PROC-V trazer a filial, essa filial ela teria que vir aqui na frente, ó, porque aí ele ia procurar o vendedor e buscar a filial. Aí, se eu quisesse procurar por filial, aí era só eu selecionar aqui esse intervalo, ele ia procurar a filial na filial. Mas sempre ele procura na primeira coluna. Então, ele nunca vai procurar para trás ou no meio, ele vai procurar sempre na primeira
coluna do seu intervalo de dados. Então, a gente finalizou aqui. Agora, vamos colocar aqui as metas aqui em cima, né? Igual, opa, essa daqui, igual esse cara aqui, igual esse cara aqui, beleza? E aí eu vou fazer a mesma soma aqui. Agora eu quero saber o percentual de atingimento da meta, né? Quantos por cento ele atingiu da meta? Aí eu vou colocar aqui, igual o meu realizado, dividido pela minha meta. Então, ele atingiu 95% da meta. Vou colar aqui, ó, colar especial, função. Por que eu colei assim e não fui lá e dei um Ctrl+C, Ctrl+V? Porque se eu fizesse isso, colasse aqui, ele ia estragar minha formatação bem aqui, ó. Então, você vai lá, copia a fórmula, seleciona o intervalo que você quer colar, vem com o botão direito, colar especial, fórmulas. Ou você vem colar especial e vem nesse FX aqui, ó, passando o mouse, você vai ver escrito fórmulas. Aí ele colou aqui. Aí eu vou colar essa mesma coisa daqui para cá e daqui para cá. E depois eu vou colar ela aqui também. Então essa segunda função aqui, ela é simples. É dividir o realizado pelo orçado. Depois você cola a função em todos que estão percentual da meta. E por último, nessa parte a gente vai fazer agora o C combinado com a função E. Lembrando que a aula vai ficar gravada, né? Eu vou mandar para vocês. Então, o PROC-V ele vai ser o valor procurado, que é o nome do vendedor, o intervalo, aonde está o nome dos vendedores aqui, e a coluna é 2, porque coluna 1, coluna 2. E falso, ou zero, poderia colocar zero aqui, que ele daria na mesma. Posso usar o falso ou zero, significa a mesma coisa. O falso ou zero traz o valor exato. Agora vamos partir aqui para o bônus, né? Qual é a regra do bônus? Ele tem que atingir, a filial tem que atingir pelo menos 90% da média geral, e o vendedor tem que atingir 100% da sua meta. Então aqui, ó, a Camila, ela atingiu 225% da meta. A venda dela foi muito boa. E a venda da filial teve 106% da meta. Então ela vai receber o bônus. Aqui também atingiram 110% da meta. Só que o Yuri não atingiu 100% da venda, nem o David. Então eles não vão receber o bônus. Aqui mesma coisa. Nenhum desses três caras aqui, ó, vão receber o bônus. A Ana Paula vai receber, porque a filial atingiu 95. Se ela tivesse atingido só 90, ela não receberia.
Quer dizer, 90 ela receberia, 89 não. Então, nós vamos ter que usar uma função C combinada com a função E, porque ela vai ter um critério, dois critérios que devem ser dois critérios que devem ser verdadeiros para ele retornar o valor verdadeiro, e um critério falso, né, que traria o zero. Os dois critérios, quando a gente usa o E, os dois critérios obrigatoriamente têm que ser atingidos. Já se a gente utilizasse o ou a filial bateu a meta, ou o vendedor bateu a meta, aí tanto faz, poderia ser qualquer um dos dois critérios que estaria correto, verdadeiro, né? Então vamos lá, igual, se, abre parênteses. Aí ele pede o meu teste lógico. Só que como são dois critérios verdadeiros, eu já vou colocar aqui o E, que é uma outra função que está dentro do C. Eu abro parênteses. Qual que é meu primeiro teste lógico, então? Ó, se vendas for maior que a meta, aqui na meta vai estar 100%, correto? Então eu vou colocar aqui, clicar aqui, onde tem o percentual, e colocar aqui, ó, maior igual, beleza? Então esse daqui, ele é maior e igual. Agora eu vou pegar aqui o meu teste lógico. Maior ou igual ao quê? 100% é o quê? 1, né? Porque o percentual ele é fracionado. Se você tiver 95%, ele é 0,95, quando ele está em número fracionado, né? Então, 100% seria 1. Então, se o D10 for maior ou for igual a 1, é o primeiro critério. Ponto e vírgula. Qual que é o meu segundo critério? Meu segundo critério é o seguinte: a venda total da filial, esse primeiro D10 aqui, ó, eu não travei. Por quê? Quando eu colar aqui, eu quero que ele muda. Quando eu colar aqui, eu quero que ele muda. Quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele pega do próximo vendedor. Agora aqui, ó, que é a venda total da filial, aqui eu não quero que ele mude. Mas quando eu colar aqui, eu quero que mude para esse daqui. Então, o que, que ele vai poder mudar? Ele vai poder mudar a coluna, que é letra. Mas ele não vai poder mudar, quer dizer, ele não vai poder mudar a linha, que é o número. Beleza? Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui no D14. O que, que eu vou travar? O 14, então, né? Beleza? D14, para ver só o 14. Se ele for maior ou igual, eu falei 90%, né? Não falei 100%. O que, que é 90%? 0,9, né? 0,9 é 90%. E agora eu fecho o parênteses do E. Então, vocês percebam que, quando eu tenho a função, ela vai ficar, cada etapa ali da função, se eu tiver uma função dentro da outra, a primeira vai estar o parêntese branco, a segunda já está vermelhinho. Quando eu fecho o outro, ele fecha o vermelhinho aqui também, ó. Aqui, ó, ele já voltou, quando eu fechei, para o meu C. Antes de eu fechar, ele aparecia aqui, ó, a função E. Então, eu fechei, ponto e vírgula. Aí ele pergunta, legal, se você atingir esses dois critérios, o que, que você vai querer que retorne como verdadeiro? Eu quero que retorne como verdadeiro os R$ 1.000. Então, eu vou colocar 1.000, R$ 1.000, né? Ponto e vírgula. E o falso? Aí o falso é zero, né? Se ele não atingiu nenhum dos dois critérios, quer dizer, se não atingiu um dos dois critérios, ele é zero. Então, esse é o valor falso. E agora sim eu fecho o meu parêntese. Então, ó, o D10
tem que ser maior ou igual a 1, eu não travo o D10, o D14, ele tem que ser maior ou igual a 0,9, que seria 90%. Ah, Vanderlei, eu poderia vir aqui, ó, e colocar assim, 90%. Pode, não tem problema nenhum. Aqui no 1 você poderia colocar também 100%. Tanto faz. 100%. Então vamos lá. Aqui deu zero. Por quê? Porque ela vendeu 95% da meta só. Ela só ganha o bônus se ela atingir a meta dela. A filial atingiu mais de 90%. Atingiu. Mas ela não atingiu o 100% da meta dela. Ah, e se aqui fosse ou, ó, em vez de ser o E, fosse ou. Aí ela receberia, porque ou isso ou aquilo, né? Mas, na verdade, ela tem que ter os dois critérios atendidos. Então, é o E. Beleza? Aí eu vou pegar aqui, colar minha função. E aqui eu vou pegar o total, colar aqui. Beleza? Então, eu vou pegar essa mesma função aqui, colar para cá, colar para cá. Aqui só esse primeiro recebeu. Aqui, esse e esse receberam, porque tiveram os dois critérios atendidos. E aqui, o único que recebeu foi esse aqui. Beleza? Se eu mudar o mês aqui agora, ó, vai mudar as informações de forma automática. Ó, setembro ninguém recebeu. O mês foi horrível de venda. Julho. Julho foi ruim lá para a filial de Belo Horizonte. Abril. Então aqui a gente já tem tudo automático, né? Então vou pegar aqui a função e vou colar aqui para facilitar a vida de vocês. Bom, pessoal, vou dando sequência aqui, porque acredito que vocês estejam só acompanhando, né? Então, para a gente não perder tempo, eu vou tocando aqui, tá? Então, tem a função C, combinada com a E. Beleza? E aí, a última etapa dessa parte seria o congelamento das... O congelamento não, a proteção da planilha. Só que eu tenho que deixar esses dois caras aqui, ó, liberados para a pessoa poder vir aqui e alterar aqui, né, as opções. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar as duas células, vou vir aqui em revisão, permitir intervalos. Aí eu vou criar aqui novo. Eu estou selecionando os dois intervalos que eu quero. Ok. Proteger planilha. Vou colocar uma senha 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza. Agora minha planilha está protegida. Se eu clicar aqui, ó, ele não vai permitir eu alterar. Mas se eu quiser mudar um mês, eu posso. Então, esse formato é o ideal quando você vai enviar para alguém e você não quer que essa pessoa altere aquele arquivo que você enviou. Beleza? E aí, por último, agora, a gente vai pegar esse intervalo de dados aqui e criar uma tabela dinâmica, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Selecionar o intervalo, como eu expliquei nas aulas passadas para vocês, né? O intervalo está selecionado aqui. Vou lá em inserir e agora inserir tabela. E minha tabela tem cabeçalho? Sempre tem que olhar isso aqui. Tem, ok.
Pronto, agora ela é uma tabela, um intervalo de tabela, né? Vou tirar essa formatação aqui de baixo. Beleza. Então, agora eu tenho uma tabela aqui, já está no formato de tabela. Vou clicar nela e vou lá em inserir tabela dinâmica. Aí ele pergunta se é uma nova tabela, se é um conjunto de dados. Eu vou criar uma nova tabela. Beleza, estamos aqui. Vou agora criar minha tabela dinâmica. A gente tinha falado lá no exercício que a gente ia criar uma tabela dinâmica para trazer aqui os produtos mais vendidos e a linha de produto mais vendida e os produtos mais lucrativos, né? Então, para isso, o que eu vou usar aqui? Para começar, eu vou colocar aqui linha de produtos, né? Linha de produtos. Vou colocar a linha de produtos aqui na linha. Tá. Aí venho para o total de vendas, né? Valor total de vendas. Vou colocar aqui. Mas eu queria saber quanto por cento dessa venda é representada cada linha de produtos. Então, vou trazer de novo a venda, só que agora, ó, eu vou mudar uma coisa aqui. Eu posso vir aqui, configuração, ou eu posso dar 2 cliques aqui e mexer aqui. Bem aqui, ó, tem mostrar valores como. Nesse caso, ó, eu vou clicar aqui e pegar percentual total geral. Tem várias opções aqui, ó, vocês testam depois. Vou pegar essa primeira aqui, percentual do total geral. Então, ele vai pegar esse valor e dividir pelo total geral. E agora eu coloco aqui, ó, classificar do maior para o menor. Olha lá. Então, essa linha de produto representa 16%, essa 15%, essa 30%. Então, a gente faz um Pareto aqui, ó, 57%. Ó, até aqui, 80% dos produtos. 80% da venda, 80% do total de venda é apenas 8 produtos. 8 produtos, não, 8 linhas de produtos, né? Então, eu já sei quais são os produtos que eu mais vendo. Só que aí, ó, eu queria que esses produtos aqui, eu pudesse fazer um filtro e ver eles por período, ver eles por qual produto que o vendedor mais vende, que a filial mais vende. Então, eu vou inserir aqui filtros. Vou clicar dentro da tabela, vou aqui inserir e vem segmentação de dados. Aqui na segmentação, eu vou fazer um filtro por vendedor, filial, por vendedor e filial. Ok. Filial. O vendedor, ó, eu clico aqui, venho aqui em segmentação. Aqui eu tenho várias opções. Eu vou vir aqui na coluna, ó, colocar 4 colunas. Agora elas estão distribuídas aqui em 4 colunas. Beleza? Por aqui o vendedor aqui do lado. E por último, eu vou colocar uma linha de tempo. Aí eu venho aqui de novo e inserir linha de tempo. Aqui só tem a data. Se eu tivesse, por exemplo, data de compra, data de venda, eu teria mais opções de data. Então tá aqui. Então agora, ó, se eu vier aqui e clicar no mês de julho, ele vai trazer só as informações de julho. Se eu clicar em agosto, traz só de agosto, setembro, só de setembro. Se eu clicar no vendedor,
Davi, se eu clicar no Joaquim, ele vai trazer a informação dele. Se eu clicar na filial Rio de Janeiro, ó, vai só do Rio de Janeiro. Beleza? Então eu tenho esses três filtros aqui. Deixa eu vir aqui no layout e tirar a minha linha de grade. Beleza. Agora, ó, eu tenho isso aqui por linha, mas eu quero ter também ela por produto. Então eu seleciono a planilha, a tabela dinâmica e já colo ela aqui do lado. Lembrando, pessoal, que se você fizer assim, copiar e colar, todas essas validações aqui, ó, elas vão vir junto. Então, todas as validações, elas acabam vindo junto aqui, tá? Validação e a linha de tempo. Se você clicar aqui, ó, vem com o botão direito, conexões, ela está trazendo das duas, ó. Você poderia desmarcar uma delas, se você não quiser. Aí, se você tivesse feito, depois fizesse essa etapa, aí ela não ia ter conexão, mas você pode vir aqui com o botão direito, conexões, ou você vem aqui, ó, linha de tempo, e aqui vai ter conexões, ó. Por isso é importante nomear suas tabelas, tá? Então, beleza, eu conectei essa com essa, tá aqui. Vou vir aqui, ó, botão direito, configuração do campo de dados, ocultar itens sem dados. Isso é legal, porque aí quando você filtra a filial, por exemplo, ó, só vai trazer o vendedor daquela filial. Então, é bem interessante isso. E por último, eu quero saber os produtos mais lucrativos, né? Então, vou selecionar aqui a minha tabela dinâmica, colar ela aqui do lado, e agora eu vou fazer um procedimento diferente aqui, né? Porque até agora, os campos que eu utilizei, eu já tinha esses campos, né? Se você olhar aqui, ó, o que são os campos de dados? Nada mais são do que cada uma das colunas, né? A tabela dinâmica, ela trabalha com colunas, não com células. Então, cada coluna dessa aqui é um campo de dados. E aí, eu quero agora, como eu quero mais lucrativo, eu preciso da margem. Só que eu não tenho a margem aqui. Ah, eu poderia vir aqui fazer uma fórmula da margem? Poderia. Mas aí como que você faria para trazer isso por filial? Ela ia calcular a soma da margem ou a média da margem, e não é a margem correta, né? Então, o que que é o correto a ser feito? Eu vou vir aqui, ó, análise da tabela dinâmica, campos e itens calculados, beleza? E aí eu vou vir aqui, ó, inserir campo calculado. Qual que é o campo calculado que eu quero criar primeiro? Margem em reais. Aí eu venho aqui, ó, o que que é a minha margem em reais? É simplesmente o meu valor de venda menos o meu valor de custo. Tá aqui. Ok. Então, se vocês olharem aqui agora, temos aqui a margem. Deixa eu vir aqui, ó, e tirar aqui essa segunda soma. Vou deixar só a primeira. E tenho o valor total de venda e eu tenho a minha margem. Se eu quiser, eu posso trazer só a margem também, né? Que eu quero saber o mais lucrativo, só preciso da margem. Beleza. E aí eu quero saber em percentual também isso, né? Quantos por cento que foi minha margem. Volto lá de novo no campo calculado e vou colocar aqui, ó, margem em percentual. E agora o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, ó, já tenho a minha margem em reais, certo? Clico nela. E aí eu divido a minha margem em reais pelo meu valor total de venda, ó. Margem em reais, valor total de venda. Isso vai ser a minha margem percentual. É o que sobrou lá de lucro dividido pelo total da venda. Ok. Ele vai vir assim. Eu tenho que vir com o botão direito aqui, ó, formatar número e colocar ele em percentual. Vou colocar uma casa decimal só. Tá aqui. Então agora eu sei os produtos mais lucrativos.
Vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar classificar do maior para o menor. Então, ó, esses são os produtos mais lucrativos. Deixa eu tirar aqui os filtros. Está sem um filtro agora. Beleza, então agora a gente tem aqui os produtos mais, as linhas de produtos mais lucrativos. E eu queria ter também, dessa linha, quais são os produtos mais lucrativos. Aí eu venho aqui na descrição do item, ó, e boto ele abaixo da linha. Ele vai aparecer aqui, ó. Da alvenaria é o tijolo. Só tem ele também, né? Da fixação tem barra, parafuso, prego. Da pavimentação, paralelepípedos. Pintura, brocha, rolo de pintura. Então tem aqui por item. Aí eu quero que esse aqui também fique em ordem. Aí eu vou clicar na segunda aqui, né? Tem o primeiro grupo a linha de produto e aí vem a descrição do item. Eu venho com o botão direito aqui na descrição do item, ó. Posso clicar aqui no percentual e venho aqui classificar maior para o menor. E agora aqui também ele está os mais lucrativos primeiros. Se eu quiser fechar aqui, ó, eu posso vir no menos e fechando. Ou eu posso fechar tudo de uma vez vindo com o botão direito aqui, ó. Recolher todo o campo de dados. Expandir, recolher, recolher. Agora ele está fechado. Se eu quiser abrir, eu posso. Então aqui é um exemplo de uso aqui da tabela dinâmica. Se a gente fosse fazer isso aqui, igual a gente fez aqui com fórmula, a gente ia sofrer pra caramba, né? E ele não ia ficar flexível, porque quando eu ia ter que fazer por filial, aí eu ia ter que colocar todas as linhas de produtos. Se você olhar aqui, ó, vou pegar Belo Horizonte. Ele não tem todo, não vendeu todas as linhas de produtos. Então ia ficar com um monte de linha de produto lá em branco. E toda vez que eu criasse um produto novo, que eu cadastrasse um produto novo, fizesse a venda de um produto novo, ou de uma linha nova de produto, eu ia precisar ir lá na minha tabela, inserir uma linha lá e colocar. Assim não. Assim ele fica automático puxando da sua base de dados. Quando você alimentar a sua base de dados aqui, ó, automaticamente, ó, você vier aqui. Aí eu vou colocar aqui 18/9. Ó, ela traz toda a informação. E todo o intervalo aqui, ó, ele já, vou colocar aqui 20/9. Tudo aqui ele já vai ficando dentro da sua tabela, que é o que alimenta a tabela dinâmica. Se você utilizasse um intervalo normal, você teria que vir aqui na planilha, aqui, na tabela dinâmica, vir aqui em análise da tabela dinâmica, alterar a fonte de dados. E você ia ter que ficar sempre alterando para um intervalo maior. E isso aí você ia ter que fazer para cada uma das planilhas. Então é horrível, né? Então melhor você trabalhar isso já direto aqui no formato de tabela, e aí você já deixa tudo automático, né? Eu atualizei a informação na minha base de dados. Como que eu faço para ela? Ela vem automático para cá? Não, você tem que vir aqui em dados, atualizar tudo. Aí ele vai atualizar todas as suas tabelas dinâmicas. Bom, pessoal, a nossa revisão da aula de hoje era isso. O conteúdo é esse. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante coisa aí no treinamento. Estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês precisarem. E as aulas estão todas gravadas para quem é do curso. Ela está disponível lá na plataforma do treinamento. Você consegue rever todas as aulas, refazer, tem os exercícios lá, está tudo organizadinho. E aí, para quem não é do curso, vai ter só essa aula de hoje, né? Aí, se quiser assistir as demais aulas, aí tem que adquirir o curso. O curso, ele é à distância, né? Remoto, mas com aulas ao vivo, né? Como a gente está fazendo aqui.
e fica a gravação para rever sempre que precisar. Então, pessoal, queria agradecer aí a participação de todo mundo. Muito obrigado por participar do treinamento e até a próxima aí. Fico no aguardo aí, o que vocês precisarem, só chamar que a gente está disponível aí, tá?